Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Como é bom estarmos aqui, né, irmãos? Juntos, reunidos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nesse friozinho, né? Nesse friozinho é bom. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra. Enquanto eu oro mais um pouco, para nós iniciarmos a pregação, os irmãos podem abrir a palavra em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de infinito amor, poder, graça e misericórdia. Estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, juntos aqui, Pai. Nós oramos, nós louvamos, Senhor Jesus, engrandecemos o Teu santo nome. E neste momento, Senhor Jesus, nós iremos nos alimentar da palavra, Senhor Jesus, do pão vivo, do verdadeiro maná, Senhor Jesus, que não, Senhor Jesus, não se esvai, mas Ele permanece para sempre, Jesus. Que o Senhor possa, Jesus, operar em nossos corações, Senhor Jesus, neste momento. Abrir nossos ouvidos, nossos olhos, para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. Estou aqui, Jesus, como um instrumento, Pai. Que o Senhor possa tomar posse da minha vida, me usar nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mateus 7, versículo 13. Versículo 13. Diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Então, irmãos, Jesus vem nos ensinando, vem nos chamando a atenção. Porque, irmãos, antes de Jesus vir, antes de Jesus se fazer carne e habitar entre nós, só existia uma porta. Só existia um caminho para a humanidade, para as pessoas. E essa porta, irmãos, não era para a vida. Essa porta que existia neste mundo antes de Jesus, não era para a sua salvação. Não era para a salvação das almas dos homens. Era para a condenação. Então essa porta que existia levava o homem ao inferno, levava o homem à condenação eterna. Mas aí, meus irmãos, Jesus vem, Jesus se faz carne e habita entre nós, e Ele estabelece uma nova porta, Ele traz para nós, irmãos, uma nova porta, uma porta que, se nós entrarmos por ela, nós acharemos vida, nós acharemos a salvação. Então, irmãos, Jesus nos dá uma oportunidade. Agora existem duas portas. Agora existem duas portas. Uma porta, Jesus já fala, é estreita, é apertada. E a outra porta, irmãos, como já existia antes, era larga, era espaçosa. E aí, irmãos, Jesus nos chama a atenção. Jesus, Ele nos deixa escolher em qual porta nós queremos entrar, em qual porta nós vamos, nós estamos. Em qual porta? É a porta que vai nos levar para a vida, vai nos trazer salvação para as nossas almas, ou é a porta que vai nos condenar, vai nos
lançar no lago de fogo. Então, irmãos, olha só, novamente, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, irmãos, muitos estão dentro dessa porta, entrando por essa porta. Estão indo para a perdição. Estão sendo roubados, destruídos todos os dias. E Jesus, ele fala, entre pela porta estreita. (14) Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são a que encontram. Então, irmãos, não são muitos que vão entrar por essa porta. Não são muitos que vão encontrar essa porta. Vamos lá em João 3. E dá para entender um pouco. João 3, Evangelho de João, um pouquinho para frente. Dá para entender um pouco porque as pessoas não entram por essa porta estreita. Podemos começar aqui, João 3,16. Amém, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, irmãos, não quer que você pereça na porta larga, na porta espaçosa, que cabe um monte de bagagem. Jesus não quer que você pereça nessa porta. Ele vem trazendo a vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, Jesus é bem claro, ele mesmo está falando isso. Ele mesmo está falando para um príncipe aqui dos judeus, para Nicodemos. Ele está falando para um judeu que, se não cresce nele, já estaria condenado, mas aquele que crê não estaria condenado. 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram... Então está explicado, irmãos. Jesus deixa claro, porque são poucos que entram pela porta estreita. Porque são poucos que vão até Jesus e permanecem em Jesus. E permanece. O segredo é permanecer, irmãos, porque Jesus chama. Jesus vai chamar a todos. Mas nem todos vão ouvir o chamado de Jesus. Nem todos vão permanecer em Jesus. Nem todos. Então as pessoas preferem permanecer nessa porta larga. Preferem permanecer nas suas obras más, nos seus pecados, nos seus delitos. Como fala aqui, novamente o 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, questionadas. Então, os homens
Os homens não vêm para Jesus porque eles querem continuar no seu pecado. Amam o seu pecado, amam o mundo, amam o que o mundo oferece, não conseguem renunciar, não conseguem deixar o pecado, suas vontades, os seus desejos. E não vem porque vai ser reprovado. Jesus vai questionar a sua obra e ele tem que deixar, senão ele não pode ser salvo. Então o homem precisa deixar seus pecados, deixar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o homem precisa entrar por essa porta que é estreita. E ela é estreita, irmãos. É estreita. Às vezes não cabe nenhuma barriguinha. É estreita mesmo, irmãos. Não cabe bagagem. Nós não podemos levar bagagem por essa porta, por esse caminho. E bagagem, irmãos, eu falo dos pecados. Eu falo de manias. Manias que nós tínhamos, desejos, vontades que é condenável diante de Deus. São pecados que é condenável diante de Deus. Isso nós não devemos... Na verdade, irmãos, melhorando a minha fala, na verdade a gente vai entrar... nós vamos entrar com essas bagagens, mas vai afunilando. Jesus vai querendo que nós venhamos ser lavados, nós venhamos deixando ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada. Então o homem, ele vai para Jesus do jeito que está, com pecados, vontades, ele vai para Jesus. Ele precisa ir para Jesus da forma que ele está. Em Jesus, irmãos, esse homem, essa mulher, vai ser lavada, vai ser purificada, santificada pela palavra. Pela palavra. A palavra tem o poder de transformar a vida do ser humano. A palavra tem o poder, irmãos, de lavar o homem. Lavar o interior do homem. Porque é do interior do homem que procede os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, os pecados, irmãos. Então, irmãos, o homem, nós, irmãos, que já entramos por essa porta, a porta é estreita. A porta é estreita. Jesus, lá naquele grande dia, irmãos, Jesus não vai admitir os pecados em nossas vidas. Aqueles pecados que tem aqueles pecados, irmãos. Nós somos pecadores, certo, irmãos? Alguém aqui não é pecador? Todos nós somos. Todos nós pecamos. Mas tem pecados, irmãos, pecados que são recorrentes em nossas vidas, que esse nós devemos vencer. Acontecerão pecados, por exemplo, uma ira, às vezes solta um palavrão, às vezes não quer perdoar. Esses são pecados, irmãos, que a gente vence. A gente vence no dia a dia. Mas tem aqueles pecados, irmãos, que ao entrar por essa porta nós temos que deixar. Nós temos que lutar, irmãos. Lutar e perseverar para deixar esses pecados. Nós somos pecadores. Mas lá na frente, irmãos, naquele grande dia, não podemos estar com esses pecados. Porque já era para nós termos vencidos. E se nós não vencermos, irmãos, é porque tem alguma coisa errada. É porque em algum momento nós não perseveramos. É porque em algum momento nós fomos negligentes. Então, irmãos, tem pecados que já era para nós termos vencidos. E se nós não vencermos, irmãos, vamos lutar para vencer. Porque, irmãos, Jesus nos ensina, irmãos, Jesus nos ensina a buscar primeiramente as coisas que são de cima. E as coisas de cima, irmãos, também é a salvação da nossa alma.
Então é mais importante, irmãos, nós nos preocuparmos com a nossa alma do que as coisas deste mundo. É mais importante, irmãos, nós nos preocuparmos com a nossa salvação do que ficarmos ansiosos com os problemas, com as dificuldades deste mundo. Porque Jesus, irmãos, tenha certeza disso, Jesus falou que as outras coisas ele acrescentaria. Ele acrescentaria. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós devemos batalhar, lutar pelas nossas almas. E depois, irmãos, a gente batalha para conquistar coisas neste mundo. Não é errado conquistar. Mas, em primeiro lugar, vem o reino de Deus. Vem a salvação das nossas almas. Os irmãos compreendem isso? Em nome de Jesus, irmãos. Porque estreita é a porta, irmãos. Estreita é a porta. E vamos ver um exemplo. Lucas 13, irmãos. Lucas 13, está para trás. Um livro para trás. Você estava em João, né? Nós estávamos em João? É isso? Estávamos em João, é só voltar um livro. Lucas 13. Glória a Jesus. Lucas 13. Versículo 24. Podemos ler do 22. Lucas 13, versículo 22. Amém? Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuram entrar e não poderão. Olha aqui, irmãos, a parábola, o exemplo. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis, quem dirá? Aquelas pessoas que estão do lado de fora: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. Ele, porém, vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos os que praticais o mal, a iniquidade. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados? Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Há últimos que virão ser primeiros, e os primeiros serão os últimos, derradeiros. Então, irmãos, isso aqui é sério, é forte o que Jesus fala. Que aquele que não se esforçar, não porfiar, não empregar força, em entrar pela porta estreita, ele vai ficar do lado de fora. Então, irmãos, essa porta, ela está aberta ainda. Essas duas portas, como eu falei para os irmãos, elas estão abertas.
E a porta de Jesus continua aberta ainda. Mas haverá um tempo, irmãos. Haverá o tempo, e esse tempo vai chegar, irmãos. E esse tempo vai chegar que a porta vai se fechar. E aquele que não empregou força lá atrás, ele vai estar batendo nessa porta e Jesus vai falar: não te conheço. Não conheço vocês. E vai lançar no lago de fogo, irmãos. Porque se nós, irmãos, não empregar força, perseverar nessa porta, a gente vai ficar do lado de fora. E isso é sério, irmãos. É um momento que nós devemos meditar e refletir. Porque, olha só, irmãos, olha só, vai ter pessoas que vai dizer isso para Jesus, acredita, irmãos? Então direis, versículo 26, então direis, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Então vai ter pessoas, irmãos, que vão querer se justificar diante de Jesus, diante do pai de família. Vai querer se justificar. Jesus, eu estava lá. Jesus, eu estava na igreja, sentado, ouvindo a pregação do cooperador Henrique, do cooperador Cláudio, do pastor William. Eu estava na comunhão. Mas Jesus, irmãos, Ele é quem sabe todas as coisas. A palavra fala que a palavra é que sonda, penetra até a divisão do espírito e da alma. Então Ele sabe, irmãos. Ele sabe quem está aqui verdadeiramente buscando, perseverando. Ele sabe qual é a intenção do coração do homem. Então, irmãos, não se engane que Jesus está sendo injusto com essas pessoas. Ele está sendo totalmente justo. Porque eu acredito, irmãos, que essas pessoas tiveram oportunidade. Tiveram a oportunidade de permanecer, de perseverar, de seus pecados serem perdoados, de serem justificados, serem lavados, purificados, santificados por Jesus. Tiveram oportunidade. Tiveram oportunidade. Jesus não vai ser injusto com nenhum de nós, irmãos. Com nenhum de nós. Então o que Jesus está fazendo aqui é justo, porque essas pessoas tiveram oportunidade, mas não empregaram força. Então vai ter pessoas, irmãos, que estão na igreja, estão tomando ceia. Vão ter essas pessoas, mas lá na frente Jesus, ela vai dar de cara com a porta. Então, irmãos, é sério. É sério. Então, irmãos, dentro dessa porta vai ter pessoas assim que estão com pecados, com vidas enroladas, com vidas laçadas. E nós, irmãos, não podemos ser essas pessoas. Esses crentes, esses cristãos. Nós temos que ser cristãos verdadeiros, que estão aos pés de Jesus, que estão buscando Jesus, perseverando no reino, empregando força, porfiando, para deixar seus pecados, deixar manias que crescemos desde crianças, deixar vontades, desejos, lutar contra isso, porque nós estamos, irmãos, na carne. É a nossa luta todos os dias. O espírito lutando contra a carne lutando contra o espírito. Um se opondo ao outro, como diz a palavra. Essa é a luta do cristão. Então nós devemos empregar força. Não é fácil, irmãos. Os irmãos que pregam aqui sabem que não é fácil. Nós que pregamos aqui não estamos em um nível diferente dos irmãos. Nós que pregamos, o pastor que é pastor não está um nível, não tem uma estrelinha a mais que nós, irmãos. Não é isso. Nós passamos pelas mesmas dificuldades que os irmãos. É difícil orar. É difícil ler a palavra. É difícil amar. É difícil perdoar. Nós, irmãos,
passamos pelas mesmas lutas que os irmãos. Jesus passou pelas mesmas lutas, pelas mesmas tentações que nós, irmãos. Mas ele não pecou. Foi tentado, mas não pecou. Ele obedeceu até a morte. E nós, irmãos, Jesus entende que nós somos pecadores. Jesus entende que nós estamos nessa carne. Mas Ele quer da gente o esforço. Ele quer da gente que nós venhamos empregar força, perseverar. Nós precisamos fazer isso, irmãos. E se nós perseverarmos, irmãos, Jesus vai derramar a sua força, derramar a sua graça cada vez mais sobre nós. Derramar o seu poder, irmãos, sobre nossas vidas. Então, se nós, irmãos, estamos lutando sozinhos, nós estamos sendo enganados. Se nós não estamos orando, porque achamos que não faz diferença, se nós não estamos lendo a palavra, porque achamos que não faz diferença sim, irmãos. É para a nossa salvação. É para a salvação das nossas almas. Que nós precisamos dessas coisas, da palavra, da oração, da comunhão da igreja. Amém, irmãos? Vamos ler lá vamos lá em 1 João. Deixa eu ver se a gente fica aqui em 1 João. Amém. Vamos. 1 João 2,15. Primeira João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está? Não está nele. Então, aquele que ama o mundo, como eu disse para os irmãos, tem aqueles que vão querer permanecer nos seus pecados. Tem aqueles que não vão ouvir Jesus, não vão aceitar o chamado, não vão querer vir para Jesus. Vai estar, como diz a parábola, né? Jesus chama para as bodas. Mas tem uns que vão ficar preocupados com seus trabalhos, com as suas fazendas, com a sua vida. E não vão vir para Jesus. É aquele que ama o mundo, se preocupa mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E Jesus é bem claro, o apóstolo João é bem claro, que aquele que ama o mundo, Deus não está nele. Jesus não permanece nele. Como eu disse, irmãos, a gente vem para Jesus daquele jeito, destruído, somos roubados pelo maligno, vem com pecados, manias, vem amando o mundo, irmãos, vem amando o mundo. Mas Jesus quer, irmãos, nessa caminhada que a gente deixe esse prazer, deixe esse amor pelo mundo. Deixe esse amor pelo mundo. Então, e Jesus fala, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Porque, irmãos, Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos, irmãos, estar com um pé em uma porta e o pé em outra porta, que é o mundo. Eu não posso estar com um pé em Jesus e um pé no mundo. Não posso. Não posso estar ao mesmo tempo no caminho de Jesus, no caminho do mundo.
não dá certo. Porque, irmãos, a palavra fala para nós nos arrependermos. E arrepender, irmãos, é mudança de mente, é mudança de coração, mudança de pensamentos. Arrependimentos, irmãos, é mudança de curso. Então eu estava nesse caminho, em direção a esse caminho que me levava à condenação. Jesus vem a este mundo, traz a palavra do Pai. Jesus estabelece uma nova porta, um novo caminho. E ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu tenho que fazer o que, irmãos? Me arrepender. Mudar esse caminho, essa trajetória. A palavra fala, irmãos, que a gente tem um alvo agora. A gente tem um alvo, que é Cristo. Se o meu alvo, irmãos, no mundo era o adultério, era a prostituição, mentira, era algum pecado, o meu alvo agora é outro. Meu alvo passa a ser Jesus. Meu objetivo agora como cristão é Jesus. Meu objetivo, irmãos, minha meta, né? Falando, na empresa tem muita meta. Pelo menos onde eu trabalho com metas. E a nossa meta, irmãos, como cristãos, é naquele dia entrar pela porta. É naquele dia poder ver Jesus, ver o Pai. Então, irmãos, continuando aqui, 15, novamente. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então são duas coisas, irmãos. Tem o mundo e tem o que o mundo oferece. Tem as coisas do mundo. Eu não posso amar. Jesus não está falando que eu só posso. Jesus não está falando aqui que eu só devo aborrecer o mundo e amar as coisas do mundo. Não. É os dois. Eu tenho que aborrecer os dois. Eu não posso amar os dois. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece? Então tá aí, irmãos. O mundo vai passar. Essa porta larga, espaçosa vai passar. Mas a porta estreita, se eu estou nela, eu vou permanecer para sempre. Eu vou receber a recompensa se eu permanecer, se eu empregar força em Jesus. Porque o mundo, irmãos, o mundo, essa porta espaçosa, vão oferecer vários caminhos. Dentro dessa porta espaçosa, o mundo vai oferecer vários caminhos. Mas todos esses caminhos, irmãos, vão levar para um só, o lago de fogo. Mas existe um caminho, só um caminho. E esse caminho, irmãos, leva ao Pai. E nós, no final desse caminho, irmãos, no final dessa jornada, nós vamos, irmãos, no final desse caminho nós vamos receber a vida. Receber o corpo, um corpo glorificado, um corpo transformado. No final desse caminho, irmãos, vamos receber os galardões que Jesus prometeu. É uma promessa. Nós receberemos os galardões segundo as nossas obras. Nós poderemos ver Jesus, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. É para aqueles, irmãos, vou ler o 17 novamente. Ora, o mundo
e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para? É aquele que faz a vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus, irmãos, ele fala, a vontade de Deus é que nós venhamos entrar pela porta estreita, permanecer nessa porta estreita, irmãos, e empregar força nessa porta estreita. Vamos terminar, irmãos, em João 14. Glória a Jesus, irmãos. Os irmãos estão compreendendo o que Jesus quer para cada um de nós? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Olha a promessa de Jesus. Olha a promessa de Jesus, irmãos, para aqueles que vão permanecer, vão empregar força. Olha só, 14:1. Não se turbe o vosso, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós... Então, irmãos, onde Jesus está, nós estaremos com Ele, irmãos. É uma promessa. É uma promessa para aqueles que permanecer. É uma promessa para aqueles que creem em Deus e creem em Jesus também. Não se turbe o vosso coração. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele estava prestes a ser crucificado, irmãos. Então ele estava dizendo para os apóstolos, não se turbe o vosso coração. Mas, irmãos, serve para nós hoje. Porque nesse mundo, há muitas coisas que vão querer abalar nossa estrutura, abalar nossa casa. Mas Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Não fiquem ansiosos, não fiquem perturbados. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Porque onde eu estiver, vós estarás também. Então, irmãos, a nossa morte não vai ser o nosso fim, irmãos. Se passarmos daqui para uma melhor, né, como as pessoas falam, alguns não vão passar daqui para melhor, irmãos. Alguns vão para pior, para o lago de fogo. E é triste. E é triste, irmãos, falar isso. Muitos acreditam que vão passar daqui para melhor, mas não é a verdade. Mas nós, irmãos, nós acreditamos nisso, né? Que nós passaremos daqui para melhor. Os irmãos creem? Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos uma esperança, que aqui não é o fim. Estamos nesse corpo mortal. Mas lá, irmãos, receberemos um corpo transformado que é imortal. Viveremos para sempre com Jesus. Glória a Jesus, irmãos. 4. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai? Então, irmãos, para terminar aqui no 7,
Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e ouvistes. Então, irmãos, Jesus, vamos terminar aqui, tá? Jesus, ele é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Lá em João 10 fala, eu sou a porta das ovelhas. Então, irmãos, não existe outra porta, não existe outro caminho que nos leva a Deus. Só Jesus. É só Jesus que pode nos salvar. Se alguém falar para os irmãos assim, se alguém falar para os irmãos que conhece a Jesus, mas o caminho dele é no mundo, os irmãos vão lá e aconselham, ó. Jesus falou que ele é o único caminho. Se eu estou no caminho do mundo, eu não tô, esse caminho não vai me levar a Jesus. Então, irmãos, o mundo ele tende a nos enganar. E nós precisamos de Jesus para não sermos enganados. Porque o mundo vai oferecer caminhos que, se nós estivermos cegos, nós vamos achar que esse caminho vai nos levar a Jesus. Mas está errado. O único caminho é em Jesus. O único caminho é Jesus. A única porta que vai salvar, irmãos, é Jesus. E é nela, irmãos, que nós devemos permanecer, perseverar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos terminar o culto em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus.